noite a todos, cumprimento a todos os participantes, sejam muito bem-vindos ao nosso evento, a jornada anual do CEP, hoje a sexta jornada do CEP Serra, intitulada Os Ideais e as Idealizações, Efeitos no Sujeito e na Cultura, quando contaremos com a presença de convidados importantes para abordarem o tema. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos que de uma forma ou de outra contribuíram para que hoje possamos estar aqui reunidos. Agradeço ao nosso presidente, Leonardo Francischelli, pelo apoio e confiança, aos demais diretores, especialmente a Maria Eliane e ao Rodrigo, às colegas Ana Paula e Grace por ajudarem a pensar e a formatar o evento. A comissão científica, Ana Paula, Augusto, Carmela, Luciane, Mariana, Morgana e Natália, pelo trabalho que viabilizou esse evento. Agradeço aos queridos convidados, Denise Maurano e Daniel Deloia, por aceitarem estar aqui, partilhando suas ideias, seus trabalhos e abertos para trocas conosco. Muito obrigado. Denise Maurano é psicanalista, foi professora titular da Unirio, doutora em filosofia, pós-doutora em letras e psicanálise, autora de A Face Oculta do Amor, para que serve a psicanálise barroco, entre outros. Daniel Deloia é psicanalista, membro efetivo, com funções de ensino e didáticas na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. E com o sexto livro, publicado há pouco, Análise, Teimosia do Sintoma e Migração. Grace Burchard, nossa colega aqui do CEP, que também vai estar nessa mesa, é membro pleno do CEP e atualmente presidente do Conselho. É mestre em letras, com dissertação sobre Lígia Fagundes Telles. Eu vou passar a palavra ao nosso presidente para que dê as boas-vindas a todos. A mesa de abertura será então coordenada pelo colega César Antunes. Um bom evento a todos. Olá a todos, agora já que está anoitecendo, muito boa noite. Eu gostaria de mandar aos colegas, as colegas do CEP Serra, um abraço fraterno, extensivo também, as colegas, os colegas do CEP-DPA. Para nós, uma jornada científica tem uma importância enorme. Por isso, o nosso agradecimento profundo à Ana Lúcia e à sua equipe, que, num tempo muito espremido, pôde organizar a jornada que nós estamos abrindo agora. Eu queria dizer, se me permite a intimidade, chamá-la por Denise. Eu não vou pedir ao Daniel Deloia essa licença, porque o Daniel e eu já temos muita estrada juntos e sempre muito próximos. Nós queríamos abrir, então, o CEP Serra e o CEP DPA, as portas para a Denise e para o Daniel. Queria também fazer uma especial saudação a Grace Burchard, por estar também com os colegas visitantes nessa mesa de abertura. A Grace é a nossa presidente do nosso conselho. O tema, os ideais e as idealizações, os efeitos na cultura e no sujeito. Eu gostaria também de felicitar os colegas que selecionaram esse título, pela atualidade que ele tem, não só clínica, mas também na cultura. É claro que isso sai fundamentalmente de uma dialética, se pudéssemos dizer assim, estabelecida pelo nosso fundador, Sigmund Freud, entre eu, ideal e ideal de eu, sendo que o ideal de eu é o que vai orientar os nossos ideais, talvez Sua Majestade o Bebê
seja uma dessas produções. Por outro lado, os efeitos na cultura, na sociedade, em face de um evento que aconteceu aqui na nossa cidade de Porto Alegre, na nossa Câmara de Vereadores, há 2 dias ou 3 dias, alguns ingressaram no auditório da Câmara com insígnias da suástica. O presidente dessa Câmara de Vereadores solicitou aos guardas municipais a retirada dessas pessoas do recinto. E houve, como não poderia deixar de ser, um tumulto. Mas esse evento que aconteceu aqui na nossa cidade há 2, 3 dias me evocou para trazer uma metáfora dura do eu ideal, que a ela devo, talvez, ao Lacan, que quando em 1936 ele sai do Congresso de Psicanálise e vai a Berlim, ele vai ao Estádio Nacional, a abertura das Olimpíadas no Estádio Nacional de Berlim. E o senhor Hitler desfila em carro aberto e a unanimidade era algo concentrado. Agora estamos falando antes da psicologia das massas e análise do eu. Então, trazer esta cena, né, de 1936, conectada com Porto Alegre 2021, e talvez com o cenário que vive a nossa política nacional, essa ideia, onde estaria, então, representado o eu ideal na nossa cultura e a tendência que, apesar do passar dos anos e todas as experiências duras que a história nos legou, ainda ela tem muito crédito, esse eu ideal na nossa sociedade. Isso nos impressiona de uma maneira muito singular. Quem sabe nós, os psicanalistas, pudéssemos, né, oferecer uma grande contribuição à nossa cultura se todos trabalhássemos, né, de uma batalha de transformar, né, nosso eu ideal em ideal do eu. Desejo a todos que desfrutassem, vamos desfrutar, né, dessa atividade científica com gente muito querida e criar um debate profícuo, mas discutir as nossas ideias, né, não só elogiar, né, como estamos muito habituados a fazer. Oh, que maravilha, né? Não, vamos dialogar, contratar. Pensamento único é eu ideal. Então, vamos, na própria prática nossa, fazer ideal do eu. Muito obrigado e que tenhamos muito sucesso. E os nossos convidados, o César vai agora nos comandar. E gostaria de dizer a Denise e o Daniel, essa dupla, Denise e Daniel, eu não sei se a Ana pensou nisso, Ana Lúcia. A casa é dos senhores e a anfitrião, a nossa anfitriã é a Grace Good. A Grace é a nossa anfitriã, junto com vocês. Sucesso à nossa jornada e muito obrigado. Achei muito legal essa maneira de vocês introduzirem, né, essa jornada através desse filme tão cuidadoso, tão bem feito, que mostra bem todo o cuidado e carinho com o qual vocês prepararam, né, esse momento.
porque permite exatamente essa visita, né? Ainda que virtual, mas com uma maior proximidade, né? ao ambiente de vocês, ao ambiente que é a casa de vocês, né? Então, eu me senti assim convidada a entrar na casa de vocês, não só pela via do convite, mas por essa apresentação também, né? O que eu pretendo, né, trazer aqui hoje e amanhã são duas faces dessa mesma questão, né? Hoje, o que eu vou trazer vai estar muito inspirado por um autor que me é extremamente caro, que é o Alain Didier-Weill, que, né, nos deixou em 2018, né? Mas que, para mim, é alguém que tem uma... Não só para mim, né, para muita gente que o acompanhou e o acompanha de alguma forma ainda, é alguém que tem uma visão, né, da psicanálise bastante engajada na cultura e, ao mesmo tempo, uma grande disposição para pensar as vias pelas quais a psicanálise pode efetivamente contribuir para a cultura, né? Então, se eu puder, né, dar um subtítulo, né, a esse momento de agora, a essa minha fala desse momento de agora, eu diria que o subtítulo seria O que podemos esperar, né? Eu preparei, né, o texto de maneira escrita, porque, como o tempo ele é condensado, quando a gente fala livremente, a gente tende a se estender, e eu gostaria muito de poder escutar vocês e, portanto, não quero me estender, né? Bom, então, eu começo por pensar a seguinte questão, que por mais sagazes que sejam os olhares dos sociólogos, dos cientistas, dos intelectuais, eu não gostaria de falar pautada por esses prismas, ou seja, por razões sondáveis e insondáveis, eu escolhi a psicanálise como uma lente para ver o mundo e tudo que nele há. Aliás, eu acho que isso a psicanálise, uma lente para ver o mundo. E fui arrebatada por sua ética artisticamente trágica. Assim, para começo de conversa, eu estou menos ocupada das respostas do que de saber como situar as perguntas. Isso já diz da relação particular que a psicanálise tem com o saber, revertendo a pretensão das respostas na potência das perguntas. Por isso, diante do que vivemos agora, eu pergunto: o que podemos esperar? Para trabalhá-la, lanço mão da proposta que, há algum tempo atrás, nos reuniu em Paris, em 2019, num evento que se chamava Para Pensar o Mundo, com Alain Didier-Weill, né? Para pensar, então, um mundo com ele, é preciso que a gente possa entrar no cânion psicanalítico que prospera nos limites entre a ciência e a arte. Num dos seus livros, mais precisamente no Mistério Mais Longínquo que o Inconsciente, o Alain Didier-Weill se pergunta: na aurora do terceiro milênio, o que resta ao homem que, ao se virar,
constata que todos os ideais que o haviam incitado a ter esperança faliram. E ele propõe, então, é preciso esperar o inesperado. Mas o que será que é isso? Eu me pergunto. Esperar o inesperado. Ele diz que é como uma obrigação ilimitada que nós, psicanalistas, temos que transmitir a manutenção do pacto entre o universo simbólico e o real. O real bruto tem que se transformar num real humano. Segundo o Didivaio, é isso que faz a nós, psicanalistas, e também aos artistas, os embaixadores do infinito. Expressão maravilhosa que ele nos deixa, apostando que esse legado pode permitir ao homem responder ao ódio que tenta abolir o pacto que o liga com a linguagem. Só assim podemos fazer face ao real. E é do destino atribuído a esse real que vai se desdobrar o destino do homem. A Bejahung freudiana, a afirmação primordial que inaugura, né, a constituição psíquica, pode ser pensada como um acatamento de uma relação ao mistério que as palavras vieram recobrir. O acolhimento do mistério opera como condição de possibilidade da revelação do ser, ou de um sujeito suposto a revelar-se. Destaco aqui toda a pertinência que o termo revelação ganha ao ser pensado por Didivaio, da obra de Lacan, introduzindo uma perspectiva mística e estrangeira àquela das luzes. E será justamente esse termo que Lacan substituirá por gozo, o que faz ver, né, o que nos faz ver que no gozo se trata de revelação. Mas existem dois tipos de revelação diferentes. Pelo gozo fálico, esse gozo relativo à afirmação de si, o inconsciente se desvela na escuta do sentido, gozo do sentido, no qual o sujeito aproveita do significante que o representa e se cola nele. Mas há uma outra experiência de gozo, um gozo outro, referido como um gozo da existência e também como gozo suposto ao feminino, que Didivaio compara com o que se passa na criação artística, como a experiência de um significante que se abre a um real vibratório. E isso nos permite um contato com o desconhecido, o invisível e o imaterial, um contato com aquilo que a gente não tem como dizer, mas que ainda assim não tem como representar, mas que ainda assim se apresenta a nós. E é isso, é esse gozo outro que a arte nos faz suspeitar a sua existência. É interessante pensar que se o desejo, que é inaugurador da atividade psíquica para o humano, se articula ao sujeito do inconsciente e ao gozo fálico, que lhe é correlativo, o gozo outro, enquanto revelador da vibração real da criação, parece percorrer um caminho que talvez não seja o mesmo do desejo. Nisso reside a minha proposição. O caminho do desejo, né, e aí é interessante, né, a gente pensar que quando Freud, no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, coloca o desejo como aquilo que funda o psiquismo, né? Aquilo que faz o psiquismo começar
a trabalhar, né? Então, é interessante a gente pensar que se o caminho do desejo é siderado pela busca da coisa perdida, né? Porque o desejo ele tenta reeditar, né? Os traços, né? Deixar traços de memória deixado pela experiência de satisfação, né? Que a coisa pôde imprimir. E, portanto, o desejo se coloca como essa busca da coisa perdida, né? A coisa atuando aí como causa do desejo. Diferentemente disso, o trabalho de criação exige, talvez, um recuo dessa busca da coisa perdida, para tocar um nada e, a partir daí, a partir do nada, fazer advir um objeto enquanto criado. Então, é como se o caminho do desejo fosse esse movimento de avançar para tentar voltar para trás, o caminho da criação seria um recuo para avançar, né? Dois caminhos diferentes. E não será isso, né, fazer advir esse objeto a partir do nada, enquanto um objeto criado, não será isso elevar o objeto à dignidade da coisa? Não será esse o trabalho concernido à sublimação? Bom, pelo menos é assim que Lacan tenta apreender a proposta freudiana da sublimação. Será que, de certo modo, fazer o luto da coisa perdida permite que ela seja reencontrada pelo artifício da arte, pela operação de criação? Não é por acaso que Picasso disse que a arte é a mentira que diz a verdade. Freud nos advertiu que, onde isso estava, é teu dever vir a ser. Né? Vir a ser no lugar do isso. Né? Didivaio nos lembra que esse imperativo universal nos engaja numa vocação de vir a ser, vocação de advir, tarefa ilimitada que no nosso mundo contemporâneo foi invadida por respostas da ciência, da técnica e do dogmatismo religioso, num movimento que não reconhece que há algo de inesgotável, ilimitado e infinito. A seu ver, responder a isso sem forçar uma obturação é tarefa dos artistas e dos psicanalistas. Sabemos que a significância não se esgota, e se isso provoca angústia, né, porque nenhum sentido basta, que assim seja. Só não podemos entrar na camisa de força de uma regra acabada. Didivaio diz, curiosamente, que é preciso nos abrirmos ao espiritual, no sentido disso que comparece quando um sujeito, tomado por um xiste, ou seja, por uma palavra de espírito, né, mot d'esprit, em francês, sai da sideração, né, desse hipnotismo, e consegue ressoar sem arrazoar. Esse é para ele o ato místico por excelência. Penso que essa afirmação se articula com uma observação de Lacan no Triunfo da Religião. Vocês veem, a observação de Lacan é essa, vocês veem como são as coisas? As coisas são feitas de brincadeiras. Essa é, talvez, a via por onde se pode esperar um futuro para a psicanálise. Será preciso que ela se volte suficientemente para a brincadeira. Brincadeira é coisa séria.
E uma vez que a arte é brincadeira dos adultos, é preciso tomá-la a sério, mas com muito riso. Não será essa uma arma poderosa para enfrentar a força anônima da bestialidade, para fazer face ao imundo? Nesse sentido, talvez seja interessante recorrer a Thomas More, escritor inglês, que em 1516 propõe chamar utopia ao país imaginário no qual um governo organizado proporciona condições de vida a um povo equilibrado e feliz. Mas é importante salientar que, para nós, não se trata de fugir para um país imaginário, lugar que não existe, mas de conseguir ultrapassar o presente, o aqui e agora, opressor, que prima por nos deixar a impressão de que o imundo, a pulsão de morte desamalgamada da vida, impera soberana. Nesses momentos, vale a pressão ao contrário. Precisamos escapar do automatismo de repetição que alimenta o ciclo avassalador que nos empurra do mal ao pior. Como tem salientado Edson de Souza em suas reflexões sobre a utopia, citando Ernest Bloch, esta seria a categoria filosófica mais importante do século XX, justamente porque precisamos aprender a esperar, mas de um modo que não seja apassivador. Trata-se, no caso, de sonhar, não para dormir, mas para despertar. Ele destaca o valor da utopia de ativar o desejo. Sobre essa temática do despertar, me parece que ela deveria ter, né, no nosso meio uma expressão maior, né, nos trabalhos com os quais nós, sobre os quais nós nos debruçamos, né? Porque a questão é que, se o presente está inadequado, não basta apenas denunciá-lo, analisá-lo. Enquanto embaixadores do infinito, é preciso que a gente use o savoir-faire que nos conduz na clínica diante do real avassalador para a produção de uma nova forma de operar com a política, de modo a poder articular a crítica com a criação. Como salienta Edson de Souza, é preciso um amanhã que nos salve do hoje. Mas, se meu raciocínio está correto, creio que não se trata propriamente apenas de ativar o desejo. Não se trata da busca do perdido, mais além ou aquém disso, se trata do encontro com um vazio possibilitador, no qual a criação aponta um contrafluxo, revela que o ato criativo é um ato utópico, e se critica a realidade, é um ato também político, transgressivo, e mais do que isso, é um ato transfigurador, no sentido nietzschiano do termo, ou seja, aquele que tem a potência para reverter o horror em beleza, em arte, algo que humanize o real, porque, afinal de contas, essa é a única via que a gente tem de suportá-lo. É importante pensarmos que a eficácia da utopia não está na sua realização, mas na inquietação fecundante que nos permite decolar do hoje. Talvez a utopia seja um meio de reencontrar a potência do desejo que, ao abrir mão de buscar o objeto enquanto perdido,
vai ao encontro, ainda que sem garantias, do objeto enquanto encontrado, que, entretanto, só pode sê-lo enquanto objeto criado. Aqui voltamos a lembrar Picasso, que dizia: eu não procuro, eu acho. Para terminar, eu vou exemplificar um ocorrido aqui no Brasil através daquele ator José de Abreu. Esse ator, em 25 de fevereiro de 2019, ele criou no Twitter dele um novo e inusitado personagem, talvez vocês se lembrem, quando ele se autoproclamou presidente da República. O ato espirituoso teve tal gravidade que enfureceu até o presidente Bolsonaro, que o ameaçou com processo judicial. Abreu foi ovacionado em ato de posse no saguão do aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro. Ele fez o rito do juramento da Constituição. Além disso, seguiu com uma série de medidas, né? Ele não só fez o juramento, quanto ele disse que ele ia chamar o Lula para o Ministério dos Justos, ia declarar Sérgio Moro traidor da pátria, ia chamar Jean Willis para a pasta da saúde, a fim dele curar o preconceito que impera no país. Disse também que ele ia empossar Suplicy como ministro do bem e Leonardo Boff para o Ministério das Relações Espirituais, e por aí ele foi. E eu diria que pena que ele parou, né? Entrecruzando comédia ou espirituosidade, utopia e criação, o ator abre uma janela para fora do imundo, resgata um encadeamento possível. Não apenas se rebela, mas também recria a situação a qual critica. Não seria esse um dos modos de contribuição para a produção de um saber suplementar rumo a uma nova sociabilidade, revelando uma outra potência de intervenção? Talvez essa seja a via pela qual a gente possa ter uma maior proximidade com essa dimensão simbólica do ideal do eu, mencionado pelo Guilherme agora há pouco. Creio que, no momento, não há ato mais revolucionário do que esse. É isso. Bom, vamos passar para o Daniel agora, pode ser? Sim. Depois a gente abre, depois da Grace, então se abre para o debate, tá? Daniel, então contigo. Tá. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite, né, e a calorosa recepção, né, pelo CEP. Eu sempre gosto de ir a Porto Alegre e nos vários grupos que eu visito, e sempre uma interlocução profícua, né? Também nasci aos colegas da mesa, a Denise, com essa fascinante fala dela agora, em relação ao que esperar. Na realidade, eu pensei que amanhã eu ia falar sobre o que esperar, porque hoje eu estou mais interessado em mostrar um pouco essa reversão entre ego ideal e o eu ideal e os ideais do eu. Então eu vou ler também para me restringir a 25 minutos, algo assim. Bem, os ideais se situam no horizonte almejados da ação humana. Requerem, portanto, investimentos que pertencem ao universo pulsional. Abordarei a idealização e os ideais no plano econômico,
o que torna a minha comunicação um pouco mais difícil. Eu espero que possa me acompanhar e me interpelar mais tarde. Convém iniciar minha fala com as idealizações, e talvez com a primeira e a mais instigante, a dos amor dos pais ao recém-nascido, como sendo essa ação psíquica de fora, nova ação psíquica, que funda o eu sobre o ideal, ou dos pais. Nessa projeção, ou nesse projeto do ideal, o bebê seria o perfeito, aquele que será poupado de todos os maus e de todas as frustrações e decepções que atingiram as gerações precedentes e poderia, portanto, fruir das realizações de todos os seus anseios. Nesse projeto do narcisismo primário, enuncia-se a semeação e o recorte do que Freud chama de eu prazer purificado, porém sobre um fundo da hostilidade e desacordo com o impacto da realidade, ou seja, daquilo que Freud denominou o eu realidade primitiva, que confronta a adversidade do mundo pela alucinada expulsão ou excorporação, como diz Green, dos estímulos internos e externos. Se a idealização está aí desde o início, como um purificado de prazer, ou seja, como uma espécie de ação sublimatória, é possível inferir a função do ideal como um esforço de provisão e garantia de um espaço ilusório para que uma reserva de vida, de prazer, se aflora sobre um fundo real de aniquilação da vida, da tendência à morte. Pois o amor aqui, como qualquer outro, é algo que Freud concebe, conforme a bela fórmula do Lacan, como sendo uma transmissão transgeracional de um dar aquilo que não se tem e que sempre se esperou em vão obter ou atingir. Essa inconsciente preocupação primária por parte do objeto visa, de um lado, circunscrever um terreno de sujeito e, de outro, muni-lo de um substrato e universo de fantasias, afetos e pensamentos para lidar com a separação e o convívio com os outros em um espaço compartilhado da cultura. Uma transformação e transição de um estado de desamparo para um estado de falta de pensamento, matizado pelo complexo de castração. Digo transformação porque é pelo trabalho do objeto, pelo recinto da linguagem, onde se acolhe e se nomeia os movimentos e os afetos, que se tributa o desvio no bebê, desde as incitações vitais de desespero para um regime propriamente pulsional, implantando trajetos de referências autoeróticas em um terreno inicialmente indiferenciado, assim como nele se inscrevem os roteiros nêmicos das experiências de satisfação junto ao objeto. E, portanto, o terreno amoroso do ideal, do inconsciente infantil do adulto, que concede esse espaço de licença por via do qual brotará a sexualidade perversa polimorfa da criança. Porém, em função da realidade, da inexorável separação, a concessão amorosa, de início quase incondicional, se transforma progressivamente em um amor condicional. A educação da pulsão pelo objeto, como afirma Freud em 1911, lança a mão em prol da realidade e da ternura para, de um lado, seduzir a criança para brincar e, de outro lado, impor-lhe, pela contenção, limites, restrições e frustrações para adentrar o universo das identificações da latência,
após atravessar o roteiro edípico e o complexo de castração. Os ideais da cultura passam a ser integrados como condições de inclusão na comunidade humana, migrando do terreno amoroso privado, do convívio com os objetos primários e seus sucessores no meio familiar e educativo, para os meios sociais e universais do mundo humano. É onde os ideais demonstram seus fortes liames com os tabus. Tudo isso compreende o trabalho do negativo, da dessexualização, inibição dos fins das pulsões, do recalcamento, as inversões afetivas, as identificações, etc. Ou seja, trata-se aqui de transformações econômicas das pulsões. Portanto, nesse caminho que traçamos, um tanto resumido e superficial, surge a questão sobre as condições econômicas que permitem a instauração do eu ideal na criança, o bebê e sua majestade, situada inicialmente em um universo hostil, e sua paulatina condução pela amizade do Nebenmensch para um mundo cultural anônimo regidos pelos ideais ao qual o sujeito se submeteria para se tornar um ser entre os outros. Outra questão também, em parte de ordem econômica, diz respeito às fontes dos ideais e sua lógica. Pode-se pensar que a hostilidade dos comércios se deve a uma espécie de uma paranoia hipocondríaca, oriunda das dores dos afluxos, das incitações das necessidades internas e dos estímulos externos, lançado um bebê em um mundo desconhecido, desprovido de orientação. Ao mesmo tempo, essa catástrofe alucinatória, prenhe de ódio, como diz Freud, é também terror de desmoronamento, uma prefiguração melancólica de perda de certa noção de espaço de quietude, cuja origem é desconhecida. Freud pressupunha, em 1895, duas tendências opostas na vida psíquica. Uma que tende à descarga de estímulos, cujo modo de realização seria pela alucinação, e outra, no sentido contrário, de fuga e recuo dessas incitações. A conjunção dessas duas tendências institui a condição de intervenção do objeto em sua ação específica, onde a nomeação pela linguagem permite contenção e, portanto, direção e inscrição dos movimentos da experiência de satisfação, de modo a converter parte das exigências vitais em pulsões, imprimindo roteiros de fantasia e de desejo. Entretanto, é somente entre 24 e 26 que Freud alcança a compreensão mais acurada do estado de desamparo, entendendo que o nascimento gera, e aí a citação do Freud, um vasto distúrbio narcísico de ordem econômica, arrancando o ser de um estado nirvânico, de espaço mítico de gozo da quietude, que se deve a uma junção das tendências dinâmicas psíquicas opostas que viriam a constituir as pulsões. O nirvana seria o estado semelhante a um entorpecimento narcótico, embranhando o mítico feto em um espaço de fusão contínua com o mundo. O desarranjo nessa dócil dormência, acometido pelas exigências vitais, cria, portanto, um desamparo, uma impotência que anseia pelo retorno ao estado de nirvana e que a suplência pelo amor narcísico do objeto restaura como eu ideal ilusório, onipotente, satisfazendo toda a urgência vital e que torna o bebê imune a qualquer ferida possível.
Essa é a raiz das idealizações como um modo de negar e desmentir o desconhecido que assola a realidade do desamparo. Ao mesmo tempo, o estado de nirvana de origem permanece oculto pela junção parcial das tendências opostas das pulsões, que serve como fonte vivencial do prazer, sendo a realidade e a administração pelos objetos determinantes para os três distintos do estado nirvânicos quando esse é assaltado pelo fragor da vida, né? Isso citação de Freud. Então, Freud vai dizer que tem. Se a gente imagina, né, a precu, que no início é um estado nirvânico, a vida, né, o fragor da vida, as necessidades, as urgências vitais, vão levar ou uma retração, né, conforme a pulsão de morte, ou um amálgama, né, junto à administração do objeto dessas tendências opostas, conforme o princípio do prazer, né, suas amalgamas pela linguagem, princípio do prazer, ou a modificação desse em princípio de realidade. A denominação dessa disjunção parcial como masoquismo erógeno se deve ao fato que a tendência excitatória em direção à descarga se presta à sedução e ao convite pelo objeto, e esse impõe-lhe uma contenção pela linguagem, graças à moção retrativa predominante de morte, em inscrições nêmicas e autoeróticas, seguindo o roteiro e o molde autoconservativo das exigências vitais. Assiste-se aqui não apenas ao engendramento do prazer a partir do estado nirvânico, em meio à realização das exigências vitais, mas ao duplo desvio, seja na transformação dessas excitações em pulsações e pulsões, seja na instauração de referências autoeróticas e nêmicas que fundam os alicerces do desvio e descolamento do eu ideal, permitindo o recorte dos ideais como norteador da cultura, da futura noção de separação e sua lida com a realidade dos outros e da cultura. Na medida que essa obra de erotização pelo objeto avança, ela amplia as junções das pulsões e o fixa em traços de memória, afetos e referências autoeróticas, engendrando o estofo do pensar no sujeito como condições de sua separação. O predomínio da moção retrativa delineia a circunscrição do eu concomitantemente à noção da existência do objeto, apassivando o sujeito ao outro, plasmando assim o masoquismo feminino. Não obstante, a abertura para o mundo da realidade, com suas imposições de espaço e tempo, contrárias à lógica das exigências internas, reconfigura em grande parte a ordenação das tendências pulsionais em via de apoderamento e gozo. Isso é a tragédia, que seria um modo conhecido da pulsão sexual em que a posse e o gozo predominam depois de sofrer o segundo impulso sexual de origem hormonal. Assim se inicia o memorável livro de Freud, Totem e Tabu. A proibição de incesto, ditada pelo Totem, é instauradora do humano, instala a ordem do pertencimento e das gerações e, portanto, do complexo de Édipo e da castração. Tudo isso implica o afastamento do eu ideal, melhor dizer, o luto deste ponto de partida de origem ideal, representado pelo Totem como o Pai Todo-Poderoso assassinado, ou seja, de cuja proteção e provisão é preciso abdicar. A exposição dupla, seja as relações entre os sujeitos, que diz respeito à posse dos bens do mundo,
predominantemente sexuais, entre outras, seja em relação à desconhecida realidade, reforça a necessidade de domínio como modo principal de orientação da composição econômica das tendências pulsionais. Por isso, Freud dedica um capítulo inteiro para as permutações nos modos de pensar, sendo o primeiro o do animismo, o mais consistente. Contágio, imitação e realização alucinatória, que representam os três setores da fábrica dos sonhos, ou seja, deslocamento, condensação e figurabilidade, somam técnicas e estratégias mágicas do animismo que tentam negar a imposição da realidade, impor da onipotência dos pensamentos. Porém, em função do lento reconhecimento da morte e da alma, a onipotência logo cede e confere esses poderes aos pais protetores, todos poderosos, onde advém o pensamento religioso associado à realidade de desamparo. Submissão, ambivalência e revolta desembocaram no assassinato dos pais e na instauração do luto e do pensamento científico, como consequência do reconhecimento da realidade da castração. O pai morto é o molde do eu ideal, ao qual se pode aproximar por meio do seu luto e a assunção dos ideais, fundado sobre a evolução dos tabus na cultura. Em primeiro lugar, nota-se que o pai ideal da história ecoa por detrás do amor primário, estabelecido como molde de identificação primária. Em segundo lugar, o luto absoluto do pai onipotente é impossível. Ele tende a absorver por vias diversas os ideais dele recortados. Por quê? A exigência pulsional e a sua via realização alucinatória não cedem por inteiro à realidade da castração. Freud nota que entre os primitivos, a refeição totêmica como ritual de sacrifício do animal e a festa incestuosa precisam ser liberados de tempos em tempos para lidar com a tensão crescente que os tabus e a solidão do luto impõem ao trabalho da cultura. Na cultura contemporânea, o mal-estar gerado pela submissão aos ideais assume mudanças de longo alcance. O trabalho do negativo, de inibição dos fins da pulsão, de dessexualização, sublimação e identificação, levam, em função da solidão e das tarefas de privação em relação aos outros e de domínio do mundo do trabalho, a uma disjunção das tendências opostas da pulsão, o que acarreta a liberação da agressividade que aliena outro enquanto tal. O esforço em suplantar essa dissolução progressiva traz à baila um desgaste no pacto social, submissão ao outro, que, na transição desde o século XVII, do contexto patriarcal para o patrimonial, e até sua extrema versão ilusória de fruição da independência pelo modelo atual de neoliberalismo. Curiosamente, o masoquismo feminino, que se instala com o prenúncio da separação dos corpos na entrada para o roteiro edípico e no caminho até o complexo de castração, acaba se revertendo nesse cenário cultural. Os ideais que ditam esse regime se revertem-se para o eu ideal no plano pulsional, em função das pressões sublimatórias geradas pela crescente e complexa realidade tecnológica e social. Como ocorre essa reversão para o eu ideal narcísico? Pelo desespero. A incapacidade para sustentar essa exigência significa disjunção pulsional, ou seja, solidão e dívida para com os ideais que regem o super-eu, o que acarreta a tentativa de rejunção pelo masoquismo moral, ou seja, da culpa inconsciente, em que o eu se sexualiza masoquisticamente
ante os representantes do eu ideal. As diferentes formas de depressão e de burnout são manifestação dessa culpa inconsciente na busca de uma cura para lidar com a dissolução da alteridade, do reconhecimento do outro em um campo compartilhado de trocas e de brincar. Tudo isso ocorre porque a disjunção ameaça desembocar na angústia de destino e, portanto, descambar no estado de desamparo. O que traz à tona os medos de desmoronamento e suas prefigurações melancólicas. A busca de restauração do eu ideal do amor primário como antídoto à ameaça de desamparo e da morte recorre, como no amor de transferência e nas paixões amorosas, ao líder fanático como meio de obter a comunhão hipnótica e sugestiva com ele, numa espécie de religiosidade secular da psicologia das massas, restaurando o Pai Todo-Poderoso e a paranoia aos grupos que se opõem ao mesmo. Outras vias levam para um modo primitivo de gozo nirvânico, de entorpecimento pela narcotização com álcool e drogas, assim como para sua contraface de franco pânico e desamparo hipocondríaco e sua exigência obsidante de curas pelas drogas e meios da medicina. Uma hipocondria que tem sua manifestação neurótica e psicótica no plano social pela vigilância, controle e higienização da fraqueza e do que é considerado nocivo e mau, no sentido de diferente, é uma busca de imposição uniformizante, hegemoníaca e totalitária de submissão a um só modo de viver e de pensar, que o Leonardo falou há pouco sobre isso. Não é preciso dizer que a disrupção pulsional gerada pela hipertrofia da demanda cultural acaba por regredir a matriz psicossomática de autoconservação e seus meios defensivos de vigilância e pensamento operatório, que estão na raiz da identidade narcísica primária, afetando sua imunidade. Esses são alguns dos efeitos das exigências dos ideais nutridos pelas demandas destrutivas da cultura. Eu gostaria de dar, então, muito boa noite a todos e a todas, né? Em especial aos nossos convidados, a Denise Maurano e o Daniel Deloia, com quem tenho a honra, então, de compartilhar a mesa. Né? Eu gostaria de agradecer também a diretoria, a Leonardo Francischelli, a César Antunes e especialmente a Ana Lúcia Valtric dos Santos, que me fez o convite para representar o CEP, então, ilustre mesa, tratando de um tema que nos convoca pela atualidade, tanto clínica quanto no que diz respeito ao mal-estar contemporâneo. Eu gostaria de agradecer também pela oportunidade que me foi dada de reler Psicologia das Massas e Análise do Eu, pois falar de idealizações e de ideais é voltar a este monumental texto de Freud que comemora então 100 anos. Dessa vez pude lê-lo em sua nova tradução na coleção das obras incompletas de Freud, publicada pela editora Autêntica, sob a organização de Gilson Iannini e do meu amigo Pedro Eleodoro Tavares. Impecável trabalho. Indico aqui. Bom, a ideia não é homenagear o texto, mas atualizá-lo, ou seja, fazê-lo falar novamente, interrogando. Segundo Paulo Ransum, a chave de leitura do texto encontra-se na conjunção E do título, ou seja, tanto a psicologia das massas esclarece a constituição do eu, quanto a análise do eu ilumina os mecanismos inconscientes pressupostos aos agrupamentos humanos. Psicologia das massas e análise do eu, a meu ver, é um hipertexto. Como todas as grandes obras de Freud, seus enunciados remetem a múltiplas camadas de sentido e significações.
Assim, o texto, além de integrar a série que formula a teoria acerca do eu em psicanálise, a saber, Introdução ao Narcisismo, Luta e Melancolia, O Eu e o Isso e a Conferência de 33, a Dissecção da Personalidade Psíquica, ele é também o grande estudo sobre a teoria das identificações, né, uma das mais importantes noções em psicanálise, e ainda a mais detalhada apresentação acerca da teoria da libido. Como se já não bastasse, Freud reposiciona a psicanálise e a própria clínica, quer dizer, a sua compreensão acerca do psiquismo e sua constituição, relacionando-a ao social e à cultura, ou seja, ao laço social. Ou ainda, a constituição da subjetividade é tributária da relação com o outro humano. Entenda-se, é tributária da relação com uma alteridade. Diz Freud logo nas primeiras páginas de Psicologia das Massas e Análise do Eu. O eu constitui-se tomando o outro como modelo, como objeto, como auxiliar, como adversário. Assim, a psicologia individual é também psicologia social. Entre outras consequências, vemos aqui as bases do que leva Lacan à sua teoria do sujeito barrado pelo significante e do inconsciente como parte do discurso concreto, como transindividual. Essa é uma citação que está em função e campo da fala e da linguagem. O inconsciente para Lacan é o precipitado no sujeito, na fala do sujeito, daquilo que recebeu do discurso do grande outro. Entenda-se por grande outro a alteridade radical. Poderia-se dizer ainda o próprio discurso social, incluindo nele o discurso familiar, veiculado através de dizeres, atos e mesmo silêncio. Bem, mas vamos à tese de Freud primeiramente, né? Enfim, Freud diferencia-se de seus antecessores na Psicologia das Massas e Análise do Eu. Ele começa por Gustave Le Bon, de quem parte, né? Também o Gabriel Tarr, do William McDougall, para quem os fenômenos de massa se dão por sugestão, imitação e contágio. A Elisabeth Kodinesco comenta que a obra de Le Bon é um manual para líderes autoritários, e ainda que as teses de McDougall são francamente racistas. Lacan, no Seminário 19, chama Le Bon de imbecil. Se houver oportunidade, depois no debate, eu não vou me deter aqui, né? Se houver oportunidade no debate, acho que seria interessante podermos, né, eventualmente discutir, né, algo dessas obras, os seus contextos históricos, né? Bem como o próprio contexto histórico do surgimento de Psicologia das Massas e Análise do Eu. Bom, mas então, diferentemente de seus antecessores, né, a tese de Freud é que o que une as massas, o que as mantém coesas, é uma dinâmica libidinal. O que une as massas, sejam elas efêmeras, naturais, primárias, são categorias com as quais Freud trabalha nesse texto, né? Ou mesmo agrupamentos organizados, que ele chama de massas artificiais, né? E Freud analisa o exército e a igreja, mas poderíamos incluir aí a própria instituição psicanalítica, né? Ou seja, o que Freud nos diz é que qualquer agrupamento humano, então, o que une qualquer agrupamento humano são as pulsões sexuais inibidas em sua meta, diz ele, né? Poderia-se dizer também, então, que é o amor. Né? Bom, o principal processo, eu ia falar um pouco mais, mas enfim, a gente tem um tempo, então vou seguir aqui meu texto. Né? O principal processo que opera essa dinâmica libidinal é a identificação. Então, a identificação, né, como todos então já sabemos, é o mais antigo laço com o outro. Né? Ele desempenha um papel na pré-história do complexo de Édipo, ou seja, Freud está falando do narcisismo, quer dizer, a própria constituição do eu.
da própria constituição do eu. O eu, então, se constitui e se modifica através de identificações, ou ainda tomando o outro como modelo, como objeto, como adversário. Freud diferencia modalidades de identificação. Eu vou fazer aqui apenas, vou tomar aqui uma citação, talvez todos já conheçamos, mas é uma passagem em que ele faz um resumo, né? Então, o que aprendemos a partir das fontes, esse é o capítulo sobre as identificações, né? E ele diz o seguinte, então, o que aprendemos a partir dessas fontes, 3 fontes, podemos resumir do seguinte modo. Em primeiro lugar, que a identificação é a forma mais originária de ligação afetiva com o objeto. Em segundo, que por via regressiva, ela se torna o substituto de uma ligação libidinal de objeto, mediante a introjeção, por assim dizer, do objeto no eu. E terceiro, que ela pode surgir a cada vez que é percebido um novo elemento em comum com uma pessoa que não é objeto das pulsões sexuais. Então, quanto mais importante for esse elemento em comum, tanto mais bem-sucedida deverá ser essa identificação parcial e assim corresponder ao início de uma nova ligação. Aí diz o Freud, já estamos pressentindo que a ligação recíproca entre os indivíduos da massa é da mesma natureza que essa identificação nascida de um elemento em comum afetivamente importante, e podemos supor que esse elemento em comum resida no tipo de ligação com o líder. Bom, então agora, quanto às massas, então, elas são dominadas por 2 tipos de identificações inconscientes, uma identificação vertical ao líder de massa, e Freud utiliza em alemão a palavra Führer, né? Desculpa a pronúncia, né? E uma identificação, então, uma vertical e uma horizontal aos demais indivíduos da massa, né, que Freud qualifica como secundária. A ligação ao líder é a principal ligação, é o que une a massa. A massa se une em torno de um líder. Essa ligação tem, entretanto, um outro matiz. A identificação se combina com uma idealização, ou seja, uma supervalorização do objeto. Diz o Freud, então, naqueles famosos capítulos, né, do texto que todos lemos, né, o mesmo ocorre no apaixonamento e na hipnose. Então, no apaixonamento ou no enamoramento, há uma entrega do eu ao objeto de amor. O objeto é investido de libido narcísica, consequentemente torna-se mais valioso e grandioso. O eu, por sua vez, se empobrece empobrecido, ele entrega-se ao outro, né, em autossacrifício e humilhações. Diz Freud, o objeto consome o eu, né, e em alguns casos o objeto coloca-se no lugar do ideal do eu. Desse modo, as próprias funções do ideal do eu, diz ele, falham. Silencia-se a crítica, a consciência moral. Freud designa esse estado de cegueira amorosa, na qual nos tornamos criminosos sem remorso. A citação. A relação hipnótica, por sua vez, é uma entrega apaixonada sem restrições. No caso da hipnose, não há dúvida, diz Freud, o hipnotizador ocupou o lugar do ideal do eu. A relação hipnótica é uma formação de massa a 2. Freud tem essa inusitada colocação, né? Uma massa a 2. Eu leio, né? Acho que, ou seja, a relação hipnótica é a matriz da relação da massa com o líder, né? Por sua vez, uma repetição de uma relação dual narcísica, né? O líder é o hipnotizador, o líder de massa, da massa, né? O hipnotizador a quem o eu se entrega passivamente e masoquisticamente, como fazia o pai da infância, ou melhor, ao pai onipotente da infância, aquele que tudo podia, revestido de superpoderes, perigoso, violento, imprevisível. Isso é Freud, né? Fantasma do pai da horda, do pai primevo, do pai mítico, o mito, o pai não castrado, a quem se supõe o gozo pleno. Vocês estão me vendo? Ah, tá. Aqui me falhou um pouco
a transmissão. Bem, aproveitar então esse momento da falha aqui da minha transmissão, né? Eu confesso que eu não deixo de me surpreender com um fragmento de verdade que é extraído, né, eu diria, por Freud, né, nessa elaboração, que essa elaboração revela, né, justamente porque vimos, né, surgir, então, 100 anos depois aqui no Brasil, o mesmo fenômeno, né. Bom, em sendo assim, seguindo, né, em sendo assim, a exigência de igualdade, né, vale apenas para os indivíduos da massa, não para o líder. A massa goza de ser dominada pelo líder. Embora os iguais também exerçam controle sobre os demais e coação, né, a sua satisfação, a satisfação comum entre os iguais, né, reside nessa ilusão de igualdade. Uma vez que uma massa se forme, ela volta-se violenta contra outra massa ou agrupamento. A violência e a agressividade é desencadeada diante de qualquer diferença ou obstáculo à satisfação narcisista. Bem, a tese principal de Freud, né, da qual ele extraiu, inclusive, um famoso gráfico, né, é uma massa primária, um certo número de indivíduos que colocaram um só e mesmo objeto no lugar de seu ideal do eu e, consequentemente, se identifica com os outros no seu eu. O eu, então, a partir da análise das massas, revela-se dissolvido na massa, anônimo, a gente sabe, né? E regredido. Suspende-se as inibições, o eu submete-se mais a afetos do que ao intelecto, não é o eu da razão, e ainda o eu inclina-se à violência. Portanto, o eu revela-se pobre criatura, poroso e dividido. Diria muito mais pobre criatura do que no próprio eu e o isso, obra na qual Freud então selará a divisão aqui anunciada, né, concebendo o superior como instância, sistema, que se forma a partir então do ideal do eu. Entretanto, lá no eu e no isso, ao eu é reservado algumas funções nobres, uma certa função de unificação, né? Aqui em Psicologia das Massas, o eu se revela absolutamente, né, tendo perdido as rédeas, né, tomando a alegoria do eu como do eu e do cavaleiro, né, que Freud utiliza no eu e no isso. Bem, mas dizer que o ideal do eu irá constituir o supereu talvez não seja suficiente para compreender o que é, afinal, o ideal do eu ou o campo dos ideais. É Lacan que se debruça sobre a introdução ao narcisismo para extrair de lá a diferença entre eu ideal e ideal do eu, ir e ideal, que teve problemas de tradução que nos confundiram. Lembro a todos, então, né, que Freud levou 14 anos desde a interpretação dos sonhos para formular o eu. Embora na carta 52, a Flies, né, ele suponha um eu oficial na pré-consciência, em interpretação dos sonhos, o eu não figura. É em Introdução ao Narcisismo que Freud se ocupa especificamente do eu, portanto, ele é formulado como narcisista, né? Ali ele apresenta a gênese do eu a partir do investimento libidinal dos pais na criança. Bem, é uma pena assim que não tenhamos tempo de reler o texto, né, que é simplesmente apaixonante, Introdução ao Narcisismo. Aqui eu busquei a tradução do Paulo César de Souza, da Companhia das Letras, mas enfim, então ali aparece então pela primeira vez a distinção, né, entre eu ideal e ideal de eu, né? Então,
afirma Freud, né? O primeiro eu a se constituir é o eu ideal, um eu narcisista, projeção do narcisismo dos pais, como nos falava então Deloya, né? Ou da revivência de seu próprio narcisismo abandonado, constituindo a criança como sua majestade, o bebê. Todavia, a criança, ao crescer, vê-se exigida a renunciar a essa posição, pelas exigências da realidade, assim como pelos ideais morais, culturais. Essa renúncia, sabemos, é feita através do complexo de castração. No entanto, diz Freud, né, não sendo fácil abdicar de uma satisfação, o eu encontra uma nova forma, uma forma nova de continuar se satisfazendo, o ideal do eu. Diz Freud, então agora é uma citação. O que o eu projeta diante de si como seu ideal do eu é o substituto para o narcisismo perdido da infância, no qual ele era seu próprio ideal. Para Lacan, o eu ideal é o eu imaginário. O ideal do eu é simbólico. O eu ideal imaginário é o eu especular, que se constitui no estádio do espelho, primeiro o tempo da subjetivação, o tempo do narcisismo, através do qual o eu se constitui por uma identificação com o objeto. Qual objeto? A mãe, o seio da mãe? Lacan responde que a identificação que constitui o primeiro eu, o eu ideal, se dá com o objeto do desejo do outro mãe, ou seja, com aquilo que falta à mãe para completá-la. É aquilo que falta à mãe e aquilo que falta à mãe para completá-la, designamos em psicanálise o falo. O enfant, a criança que ainda não fala, identifica-se com o falo da mãe. Nessa identificação, se fixa uma imagem de si. Essa imagem é pregnante, diz Lacan, justamente por unificar ou antecipar uma certa unificação, ou ainda uma ilusão de unificação, diante de uma vivência que é de corpo despedaçado, tanto pela dispersão pulsional, quanto pela imaturidade fisiológica. Para existir um desejo do outro, o enfant identifica-se com o objeto de desejo do outro mãe, aliena-se a uma imagem que lhe dá a ilusão de completude. Essa imagem, eu ideal, Lacan também a nomeia moi, o mim. Né? Eu aprendi no colégio, né, que o mim tem uma função de objeto, ele não conjuga o verbo, não é sujeito. Assim me diziam, mim não faz nada. Aquilo que o outro pai deseja se articula através daquilo que ela demanda. A criança, daquilo que ela demanda à criança, daquilo que ela apela à criança. Se a mãe demanda que o bebê mame, a criança identifica-se com a boca. Se a mãe demanda que o bebê controle os esfíncteres, ele se identifica com o cocô ou com o seu ânus. O mesmo acontece com a demanda do olhar, e a criança se identifica-se a um olho. Vemos que vão se inscrevendo-se também na relação desejante com o outro, as zonas erógenas e o gozo no corpo. São esses, diz Lacan, os objetos as, os restos ou os furos que atravessam o próprio corpo, constituindo seu gozo. Esses mesmos objetos, como vimos, são os objetos imaginarizados. A imagem, por sua vez, ela é frágil, como toda imagem é evanescente. A integração possível da imagem só se dá no campo simbólico, e é aí que entra o ideal do eu. O ideal do eu, ele se articula a posteriori, né, sobre uma matriz que se inscreve nesse mesmo tempo da fase do espelho. Lacan chama a essa matriz traço unário, tomando do capítulo 7 da interpretação
interpretação do capítulo 7 da Psicologia das Massas e Análise do Eu, né, o capítulo sobre a identificação, um daqueles tipos de identificação que é um traço único, né, em alemão seria einen einziger Zug. Então, o traço único, né, ele não só é o primeiro traço simbólico, como também um traço distintivo, que faz o da singularidade. Esse é o traço da própria falta no campo do outro. É a inscrição da falta. É possível pensar o próprio nome próprio, né, com o qual o sujeito também precisa se identificar para ingressar no universo da fala, do simbólico, tornar-se fala-ser, sujeito do verbo. Então, é possível pensar o próprio nome, o nome próprio, como um traço unário. Esse é o primeiro traço simbólico. O ideal do eu é a instância simbólica secundária, então, formada, né, a sua gênese se dá, né, nesse traço unário, então, ou a posteriori. Né? Então, o ideal do eu é a instância simbólica secundária, formada através da renúncia ou da substituição ou da metaforização do narcisismo primário. Então, o ideal do eu é também herdeiro do complexo de Édipo, que para Lacan tem por função articular o complexo de castração, tá? Que incide primeiramente, tá, sobre o grande outro onipotente, os pais onipotentes da infância. O ideal do eu, então, é a estrutura que introjeta a lei, tá? Que se inscreve, então, através das gerações, a lei se inscreve através das gerações. Aqui os avós também contam, digamos assim, né? É aquilo que são as origens, a história, os valores, né? Aquilo que é passado simbolicamente, que se articula de geração em geração e que constituirá o reconhecimento também de si, né, de uma singularidade. Em momentos de crise, então, de ruptura narcisista, o ideal do eu tende a regredir ao eu ideal e amalgamar-se ao eu ideal. Para com ele, então, para restituir, né, a unidade imaginária perdida, como forma de suturar a angústia, a vivência de fragmentação, despersonalização, ou ainda para restituir uma porção de gozo. Freud contempla essa argumentação no Psicologia das Massas e Análise do Eu. Ele próprio diz ali, né, que a separação do eu e do ideal do eu, em muitos indivíduos, isso é uma citação, não avança muito, né? Ambos ainda coincidem facilmente, né? Inúmeras vezes o eu preservou a autocomplacência narcísica anterior. Né? Eu faço uma pergunta se seriam esses, então, os sujeitos que se deixam hipnotizar. Né? Tracy, nós estamos chegando no fim do teu tempo. Obrigada. Então tá, eu estou chegando no fim do texto. Ah, que ótimo. Vou encerrar por aqui. Mas buscando ainda uma porção de gozo, eu vou só seguir um pouquinho, porque é assim que a gente faz. Então, cedendo o tempo, eu gozo mais um pouco, né? Então, vamos lá. Então, assim, ou pelo menos na fantasia, né? Então, no seminário 11, né, onde Lacan trabalha os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, né? No final, no último capítulo, né, que chama-se Em Ti Mais do que Tu,
ele trabalha justamente, né, o gráfico, esse da idealização, da fascinação, né, que está em Psicologia das Massas e Análise do Eu, e ele vai articular isso à função do analista, transferência, né, a própria direção do tratamento, né? Então, eu vou ler aqui, né, uma passagem, diz assim Lacan, né? Só um minutinho. Enfim. Ora, quem não sabe que foi ao se distinguir da hipnose que a análise se instituiu? Pois a mola fundamental da operação analítica é a manutenção da distância entre, ele diz aqui, o I e o A, e o objeto A, né? Entre o ideal de eu e o objeto, podemos lê-lo assim, né? Entre o significante do ideal, o ideal do eu, e o objeto. É dessa idealização que o analista tem que tombar para ser o suporte do objeto separador, na medida em que seu desejo lhe permite. Então, eu trago isso também, né, para pensarmos justamente, né, se essa separação, né, ou se esse trabalho da análise no sentido de separar, então, talvez seja o que separar o ideal de eu do objeto, né, afastar-se, né, da sugestão, da hipnose, né. Também talvez seja o que a Denise Maurano esteja nos propondo, né, com a arte e o riso, porque toda a questão é como fazê-lo, como fazer essa separação da alienação, né, da fascinação narcisista. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada.